Louvado seja Deus. Versículo de número 7 em diante. 1 Reis, capítulo 17, versículo de número 7 em diante. Vamos ler até o versículo de número 14. Verso 7 diz assim: Mas passando alguns dias, o ribeiro secou, porque não havia chuva na terra. Então veio a palavra do Senhor: Levanta-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. E ele chamou e disse: Traz-me, peço, num vaso um pouco de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele chamou e disse: Traz também um pedaço de pão. Respondeu ela: Tão somente como vive o Senhor teu Deus, não tenho nenhum bolo, senão somente um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar para mim e para o meu filho, a fim de que comamos e morramos. Então Elias disse: Não temas, vai, faz conforme disseste, porém faz desse primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me para fora, depois fará para ti e para o teu filho, pois assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia que o Senhor mandar chuva sobre a terra. E você diz amém. Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Querido, é interessante esse texto da palavra de Deus que nós acabamos de ler, que é um texto muito revelador. E o Espírito Santo fez eu meditar a partir do verso de número 7. O verso de número 7, se nós formos olhar o contexto, é que depois que Elias profetiza que não haveria chuva sobre a terra, senão segundo a palavra dele, quando ele acaba de falar isso, Deus se manifesta e fala: Elias, retira-te daí e vai para o oriente e habita junto ao ribeiro de Querite, que é da região leste do Jordão, e tu beberás a água do ribeiro, e eu ordenei uns corvos ali que te sustente. Depois de Deus ter falado isso para ele, Deus não se manifestou mais falando com o profeta. Aleluia, louvado seja Deus. Você vê que Deus conversa com ele do verso 2 ao verso 4. Ao verso 5, Deus não falou com Elias. No verso 6, Deus não falou com Elias. E no verso 7 também, Deus ainda não tinha se manifestado em falar com Elias. E por quê? Se nós vemos a seguir, você vai ver que começa outra passagem. É tão interessante porque que o Espírito Santo de Deus, ele quis que nós começássemos logo com o verso de número 7. Por quê? Porque o verso de número 7 vai falar de pessoas que, louvado seja Deus, olhando um pouco lá para trás, como de Elias, você vai ver que Elias tinha água, tinha pão e tinha carne. Os corvos levavam comida, levava pão e carne de manhã, e os corvos também levavam pão e carne à noite, e ele bebia água do ribeiro. Ou seja, Elias, como já foi dito no culto de hoje, Elias estava sendo sustentado através de um corvo que Deus estava usando para trazer o sustento todos os dias com Elias. Aleluia. Esse momento que Elias estava sendo sustentado é um momento que aconteceu. Quem está desempregado hoje, é um momento que aconteceu com muitas pessoas que quando estava empregado. Porque o ribeiro cheio representa um momento que nós estamos na estabilidade de Deus. O que é estabilidade? Estabilidade é quando você sai de uma prova, Deus aprova você, você recebe as bênçãos de Deus e você está gozando daquelas bênçãos que Deus derramou sobre a sua vida. Elias profetiza, Deus manda ele para o ribeiro, e lá do ribeiro ele estava sendo sustentado com água, e com o que beber e com o que comer.
Agora, quando chega no verso de número 7, a minha Bíblia, a sua Bíblia vai dizer que o ribeiro, irmão Davi, se secou. E por que nós temos que começar logo no verso 7? Por quê? Porque eu estou falando com pessoas que, se você olhar lá atrás, a sua vida financeira era outra. A sua vida profissional era outra. Você não passava vontade de comer as coisas, porque você estava no momento que o ribeiro estava cheio, tinha água para beber. O ribeiro matava a sua sede. É como você dizer assim: e outrora queria comprar um sapato, eu ia lá, esperava o pagamento cair, tinha um dinheiro para comprar o sapato, eu estava passando um momento ótimo na vida. Mas quando chega no verso de número 7, o verso de número 7 parece, não vou colocar um ponto final, parece ser um ponto final da benevolência de Deus sobre a nossa vida. Mas só que quando chega no número 7, que o ribeiro se seca, irmão Davi, é só uma vírgula que Deus colocou. Porque a nossa história de benevolência de Deus sobre a nossa vida vai continuar. Aleluia. Mas por que tenho que falar sobre isso? Porque quando o ribeiro se seca, aí o inimigo começa a trabalhar na minha e na sua mente. Ele trabalha através dos ouvidos. Quando o ribeiro se seca, o inimigo chega em nós. Isso não aconteceu só comigo. Com todos passaram por isso. O inimigo chega em nós, está vendo? Que adiantou? Tanta fidelidade a Deus, ficou desempregado. Está vendo? Que adiantou? Tanta fidelidade a Deus, ficou enfermo. Está vendo? Tanta fidelidade para Deus. Olha o que aconteceu com o seu casamento, olha o que aconteceu com o seu filho, olha o que aconteceu com o seu marido, olha o que aconteceu com o seu ministério. Está vendo tanta fidelidade? Você que estava aí, todo mundo chamando você para cima, para baixo, para pegar, para fazer visita, para expulsar demônio, para orar para alguém. Agora todo mundo te esqueceu. É o momento do ribeiro que se secou, mas Deus continua na direção de todas as coisas. Glórias a Deus, aleluia. Porque esse momento, quando seca o ribeiro, o inimigo quer trabalhar na minha mente e na sua mente, fazendo eu e você colocarmos dúvida que Deus está ou não está conosco. O que nós aprendemos é diferente. Deus está conosco. Para Deus estar conosco, nós não precisamos estar prósperos, não. Para Deus estar conosco, nós não precisamos estar com saúde, não. Não é porque que chegou uma enfermidade, não é porque que chegou um desemprego, não é porque que chegou um momento difícil na minha vida que Deus se esqueceu de mim. Porque Deus me abandonou, não. Deus ele está falando: ainda na luta, ainda no deserto estarei contigo todos os dias, até a consumação do século. E a pergunta de Deus é: e você está comigo? Deus tremendo. Uma coisa é Deus estar comigo, outra coisa é eu estar com Ele. O que foi dito no culto de hoje, a irmã já falou assim: eu estava com dor no pé. Se fosse olhar para o dor no pé, eu falava: vou ficar em casa, e Deus sabe de todas as coisas. Ela falou: não, ainda com dores eu vou lá glorificar, porque Deus tem uma palavra para o meu coração. E o que é que está parando eu e você de adorar e glorificar o nome do Senhor? Nós estamos presos no que? Nas coisas materiais que Deus pode nos dar? Porque uma certa feita, a Bíblia vai dizer que o povo começou a procurar Jesus. E quando procurou Jesus, onde o senhor estava? Nós estávamos te procurando. Jesus olhou para a multidão e falou: vocês estão me procurando não é por causa da palavra, vocês estão me procurando não é por causa do milagre, vocês estão me procurando porque eu dei pão para vocês e bateu a fome de novo, e vocês estão atrás de mim por interesse. Não louvado seja Deus. E Jesus falou assim: lutai sim e trabalhai sim, não por aquilo que perece, mas aquilo que pode levar vocês à vida eterna. Aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. E no verso de número 7, por que Deus está falando desse jeito? Porque Deus precisa trabalhar na minha mente, na sua mente, para que nós possamos ter a mente de Cristo. O que é ter uma mente de Cristo? A mente de Cristo, passarinho não vai fazer ninho na minha cabeça. Eu não vou ficar dando lugar para o Satanás, eu vou dar lugar para o Espírito Santo. Esteja bem ou esteja mal, eu continuo dando lugar para Deus. Por quê?
Glórias a Deus. Lá em casa eu falo, você quer ter um exemplo e quer ser um adorador exemplar, além da Bíblia? E eu não falo isso para exaltação. Lá em casa, lá o povo sabe. Eu falo, é só olhar para o nosso pastor. Outra pessoa no lugar dele tinha parado, irmão. Porque estava passando, o Ribeiro secou da saúde, estava passando por um momento difícil. Mas você viu ele aqui? Você viu alguma vez? É nóis, irmãos. A Bíblia diz que nós temos que andar com sábios, que nós vamos ser sábios. Se você andar com pessoas que têm coisas de Deus para passar para você, você vai aprender. Louvado seja Deus. Se ficar andando com pessoas, me permita a expressão, pessoas atribuladas, nós vamos ser atribulados, irmãos. Precisa andar com homem de Deus, precisa andar com mulher de Deus. É como Silas Malafaia uma vez, ele disse, eu preciso andar com pessoas mais espiritual do que eu, porque se for menos que eu vou ficar igual a ele. Alguma vez você viu, nesse período de processo de o Ribeiro secou na vida do nosso pastor, alguém aqui viu ele chegar, irmão, eu estou aqui, estou querendo parar, eu estou desanimado? Não! Nós ouvimos da boca do nosso pastor, porque nós estamos aprendendo com ele, abrindo, Deus está aqui, irmão, Deus está fazendo milagre, Deus está curando, louvado seja Deus, porque isso é evangelho. E como Deus, ele não deixa um servo dele se perder, ele traz essa mensagem. E quando chega no verso 7, o que acontece no verso 7? O ribeiro se secou e Deus estava quietinho. E antes que o inimigo encontre campo na mente de Elias, ó, o versículo de número 8: então veio a palavra do Senhor a Elias. Quando é que vem a palavra do Senhor a Elias? Quando o ribeiro se secou. Grande Deus. Antes de nós pegar aqui no microfone, o pastor falou uma frase que vai se enquadrar com essa mensagem. Deus tremendo, aleluia. Qual foi a palavra que Deus falou para Elias? O ribeiro se secou. Deus fala para ele, vai a Serepta. Ô irmão, nós servimos um Deus que Deus não deixa nós na mão. Ele não deixa nós perecer. Ele está sempre dando uma direção. Quando o profeta profetiza lá, Deus dá uma direção para sustentar ele. Ele falou, vai lá para Quirite. E lá ele foi sustentado. Quando a água de lá acaba, Deus se manifesta novamente para Elias e falou, agora vai lá para Serepta. Eu ordenei uma viúva lá que vai te sustentar. Ou seja, o pastor disse aqui, quando ficou desempregado, ele ficou desesperado, ficou 2 dias sem dormir. Mas estava aprendendo com Jesus, irmão. Você pode até ficar com insônia, mas você está aprendendo com Jesus, você está aprendendo. Aí, louvado seja Deus, Deus se manifesta e falou o que para ele? Pega os panos de prato e vai vender. Foi que sustentou a família dele até hoje. Sabe o que o Espírito Santo está falando? Se você pegar a instrução e a direção que Deus está te dando, eu vou fazer você prosperar. Sabe por quê, irmãos? Porque você está crendo no que está sendo pregado, você está crendo no que o Senhor está ensinando. E terça-feira, louvado seja Deus, no culto de doutrina, o pastor, ele leu aqui, quer prosperar? Ele leu aqui, Josué capítulo 1, versículo de número 8, ele diz assim, não aparte a sua boca do livro dessa lei, medita nela, de dia e de noite, porque prudentemente ela te conduzirá e fará você prosperar. Aleluia. É o que? Crer no que está sendo pregado, acreditar que Deus está falando conosco. Você está achando que Deus vai deixar você na mão? Não, senhores, não, senhora. O mesmo Deus que naquela provação que eu e você achava que não tinha saída, Ele abriu a porta e a saída, nós atravessamos pela saída que Ele abriu. É o mesmo Deus que nessa provação Ele vai ser o mesmo na minha, na sua vida. Por isso nós temos que glorificar o nome do Senhor, independente da situação. Jesus vai esperar. Saia sobre canaraba da séria. Aleluia. Você acha que o Deus, olha que Deus está falando. Você acha que quando você passou por aquela provação de enfermidade, aquela provação de desemprego, aquela provação da necessidade nas coisas básicas na sua vida, eu me manifestei e comecei a usar pessoas para te abençoar? Sabe, você acha que agora eu vou deixar você na mão? Aleluia.
é o mesmo Deus. E em Malaquias ele diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, filhos de Jacó, não são consumidos. Deus continua sendo o mesmo, irmãos. Deus continua sendo o mesmo. Ele só precisa que eu e você voltem a confiar nele como antes. Porque um dos símbolos de confiar em Deus é não murmurar. Aleluia, Jesus. O hino da harpa, se não me falha a memória, 312, em vez de murmurar, canta um hino de louvores a Deus. Que quanto mais nós murmurarmos, mais o vento vai soprar, mais as coisas vão piorar. Porque o tempo que eu perco em murmurar, em falar, louvado seja Deus, que as coisas não estão acontecendo por causa disso, por causa daquilo, eu poderia estar orando. Aleluia, Jesus. E eu estou perdendo tempo, murmurando, reclamando da vida, mas eu não consigo ver o que Deus já fez na minha vida. Elias, levanta, vai lá em Serepta. Sabe onde Deus mandou ele ir? Serepta, cidade estrangeira, cidade que não tinha nem um israelita lá para ajudar Elias. Às vezes, irmãos, Deus nos surpreende de uma forma tão grande, que nós estamos pensando que é o irmão que vai nos ajudar, nós estamos pensando que é o pastor que vai nos ajudar, nós estamos pensando que é a irmã, ou que é alguém, irmão em Cristo, que vai nos ajudar. Uma pessoa que você nem tinha ela, Deus usa para nos abençoar. Para quê? Para mostrar que Ele é Deus, usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, e a obra é dele. Louvado seja Deus. A pergunta é: glória a Deus, aleluia. quer ver a sustentação vindo da parte do Senhor? Porque o Senhor abriu uma porta hoje e Ele está falando para mim e para você. Serepta representa aquilo que Deus falou para você fazer e você não fez ainda. O ribeiro de Querite, presta atenção, o ribeiro de Querite, Deus falou para Elias: vai lá no ribeiro, você vai beber água, vai beber a água do ribeiro. E eu, olha o que está escrito no texto: e eu ordenei aos corvos que aonde? Ali te sustente. Aleluia, Jesus. Você está entendendo? Eu vou simplificar para você entender melhor ainda. Sabe o que Deus está falando? Aonde eu mandei você ir, eu dei ordem para os corvos te sustentar lá onde eu mandei você ir. Aleluia. Se Elias não tivesse ido para o ribeiro, os corvos mesmo assim iam levar a comida e iam deixar lá, porque lá era o lugar marcado da bênção. Você está entendendo o que Deus está falando? Aleluia, Jesus. Ele está falando com você, porque Ele já falou algumas vezes para você: vai lá. Não, mas é isso, mas é... Não, Deus falou: vai, irmão. Ele falou: vai naquele lugar, tem um mistério com você lá, alguma coisa Ele vai fazer lá. Deus vive por... Por quê? O que é na minha área, na sua área, aonde que nós precisamos ser sustentados? Ele está falando: vai, Serepta. Serepta, eu já ordenei uma viúva que te sustente. Lá em Serepta, a viúva está atrás esperando: cadê o homem que Deus falou que ia vir e não apareceu? Cadê o homem? Cadê o homem? Às vezes você vai nesse lugar e pessoa nem crente não é. Presta atenção, nem crente não é. E uma oração que você faz pelo filho dele, Deus cura. Deus faz um milagre, Deus cura uma pessoa, levanta o caído, louvado seja Deus, e através disso Deus vai usar ele para sustentar você e ele. Aleluia, Jesus. Agora vamos falar um pouco da mente mundana. Se Elias fosse um homem da mente mundana, Deus mandou ir lá. Até agora, vamos falar assim, agora ganhei a sorte grande. Com certeza essa mulher deve ser uma fazendeira. Uma fazendeira muito rica. Quando ele chega lá, que pede água, ela vai pegar água, tudo bem. Não se revelou nada. Pede, traga um pedaço de pão. Não, eu tenho só um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite na panela. E ó, é a quantia certa de eu fazer um bolo para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e depois, meu filho, nós vamos morrer de fome. Agora imagina, Elias, se fosse uma mente mundana, ele vai falar: meu, acho que foi o diabo que falou para mim isso aí, não foi nem Deus.
Não, porque a minha foto. Ele falou que tinha uma viúva que ia me sustentar. Eu vejo uma viúva aqui, eu peço para ela, falou que não tem nem para ela. Como que ela vai dividir comigo? Não, mas Elias, ele sabia quem enviou ele. Aleluia, Jesus. Ele sabia quem me enviou. Falou que quem me enviou foi Deus e eu conheço a voz de Deus. E quando ele chega e ela fala que não tem, que ela tem só um pouquinho de farinha e uma botija de azeite, ele vira para ela e fala: faz conforme a tua palavra, mas faz primeiro para mim. Porque assim diz o Senhor, a farinha da panela não vai acabar, o azeite da botija não vai faltar, até o dia que o Senhor mandar chuva sobre a terra. Irmãos, olha que interessante. Muitas das vezes somos egoístas. Por quê? Queremos tudo de Deus, mas não damos nada para Deus. Olha Elias, faz primeiro para mim. Esse faz primeiro para mim, Elias já não é um ser humano. Elias já não é um profeta. Elias está representando Deus. É Deus falando: a coisa está feia? Está feia. Então faz, você tem feito para mim? Aleluia, Você tem Jesus. feito para mim? Ah, irmão, eu tenho feito para o Senhor no culto de domingo. Não, eu preciso de você na terça. Também preciso de você na quinta. Eu não preciso de você só no domingo, eu preciso de você na terça. Eu preciso de você na quinta. Faz para mim. Aleluia, Jesus. Deus falando: faz para mim. Glória a Deus. Porque Jó 41:11 ele falou: quem primeiro me deu para que eu possa retribuir. Jesus, aleluia. Sabe o que Deus está falando, né, irmãos? Deus está falando: faz primeiro para mim. O egoísmo faz nós fazer só para nós. E quando nós faz para alguém com interesse de receber algo em troca, bom, eu vou ajudar com o Davi, porque quando eu precisar eu posso contar com ele. Não, senhores, isso não vem de Deus. Quando vem de Deus você faz, porque quando eu faço para ele eu sei que eu estou fazendo para Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A mulher ouviu aquela palavra. É uma mulher que podia também virar e falar assim: esse daí não é de Deus não, profeta atribulado aí, esse mercenário. Mas como que pode? Eu estou falando para ele que eu só tenho para mim, ele quer que eu faça para ele. Olha que morro de fome. Não, ela não falou isso. Ela creu. Ela creu na palavra. Que quando a palavra ela vem, ela arde o nosso coração e fala: Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. E o que ela fez? Conforme a palavra do homem de Deus, ela fez um bolo pequeno para ele, levou lá fora e ofereceu para ele. Ele não falou: faz um bolo pequeno, depois você me chama que eu vou entrar na sua casa. Não, ele falou: faz lá na sua casa, depois você traz aqui para fora. Sabe, irmãos, o que quer dizer isso? Louvado seja Deus. É tão interessante que a palavra evangelho é tirado para fora. Você está entendendo? Evangelho é tirado para fora. Faz o bolo e leva aqui para fora. Ou seja, tem pessoas lá fora precisando do alimento que eu e você temos para falar para ele. E Deus está falando: pega esse bolo e leva lá fora, que alguém precisa de uma palavra que sai da minha e da sua boca. Assim ela está fazendo para Deus. Ela faz o bolo, sai de dentro de casa e leva para ele. Ele come aonde? Lá na rua. Depois que ele come na rua, olha, irmãos, que coisa linda que Deus está falando. Depois que ele come na rua, que ela convida ele para entrar dentro da casa dele. Ou seja, você vai pegar o bolo que você está fazendo aqui, que é a palavra de Deus que você está recebendo. Alguém lá fora você sabe que precisa, você vai falar para ele. Essa palavra vai sustentar, vai alimentar essa pessoa espiritualmente, e a pessoa vai ter interesse em falar, vai ter interesse em entrar dentro da sua casa. Mas só que não é sua casa lá, no nosso lar, é a casa de Deus. Louvado seja Deus, porque depois que ele comeu o bolo, ele entrou na casa dela e ficou hóspede por muitos dias, e a farinha da panela não acabou, e o azeite da botija não acabou, porque louvado seja Deus, quanto mais ela tirava a farinha, mais rendia a farinha, quanto mais ela tirava o azeite, mais rendia o azeite. Irmãos, quanto mais você dá para quem precisa, mais o seu celeiro vai transbordar. Então é melhor dar do que receber, porque quem está dando é que está numa condições melhor do que quem está recebendo. Aleluia. Eu e minha esposa, por muito tempo, vira e mexe, nós ficava pedindo para a pastora que nós tinha: só me empresta 20, acabou o gás, só me empresta 50.
E nós acreditávamos, um dia isso vai mudar. Um dia isso vai mudar, não porque pedir, um dia nós vamos ter para emprestar. Lavada sobre, quando o tempo passou, Deus chegou o nosso tempo, louvado seja o nosso tempo, e o tempo que Deus permitiu de nós estar abençoado a ponto de não precisar pedir, mas ter condições de ajudar alguém. Louvado seja Deus, é isso, irmão. Que nessa noite Deus quer fazer na minha, na sua vida, quer fazer você prosperar. Não se preocupe que você está pedindo hoje, não, mas se você continuar fiel, continuar servindo a Deus, não por aquilo que Ele tem para te dar, mas por aquilo que Ele é, pode ter certeza, o seu momento vai chegar, Deus vai prosperar a sua vida e você vai poder ajudar. Você não vai pedir mais emprestado, você vai ter para emprestar, e o nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida. Por isso, eu termino essa palavra dizendo para você: continua glorificando a Deus, continua sendo fiel, ser fiel no pouco, que o Senhor Jesus vai te colocar no muito. Louvado seja